esse é o Manda Áudio, podcast onde eu, Dora Figueiredo, mando um áudio pra você como se mais ninguém fosse ouvir, e na verdade é um podcast. No último episódio a gente falou sobre limites e nunca se sentir suficiente. E gente, que loucura! Eu chorei, parei várias vezes pra chorar. E aí essa semana eu passei a semana inteira pensando sobre limites. Esse final de semana eu consegui dar uma descansada, então eu tô me sentindo com a cabeça um pouco mais leve. E aí, quando a gente tá se sentindo com a cabeça mais leve, o que a gente faz? A gente vai procurar problema. Aí eu fui pro Twitter. Tava lá no Twitter e aí eu vi umas respostas de uns haters, assim, nas minhas coisas. Assim, eu posso botar lá, bom dia. Vai ter alguém que vai falar, sei lá o que, do café da manhã da vizinha. A galera não entende que eles estão só dando engajamento pra mim, né? Mas tudo bem. E aí, eu lembrei desse assunto sobre ódio na internet e sobre como isso afeta a gente, como a gente pode amenizar isso e por que a gente faz isso, né? Porque tá na hora da gente admitir que todo mundo faz, né? Não tem ninguém que é extremamente perfeito, que não engaja num hate, que nunca engajou num hate, ou que, né, nunca fez nada parecido. É um comportamento da humanidade. O ódio é um sentimento que a gente costuma ter. E da onde ele vem, né? Por isso que é tão importante fazer terapia. Porque se a gente entende da onde vem aquela vontade, a gente consegue mobilizar ela para fazer outras coisas. Então, bora lá. Antes, eu pensei, nossa, esse episódio vai ser sobre uma coisa só sobre criador de conteúdo. Não é só sobre criador de conteúdo, porque não é só criador de conteúdo que sofre hate, não é só criador de conteúdo que faz hate. E você não precisa nem entrar na internet pra estar nesse ciclo aí, né? A gente fala que é o ciclo do cancelamento e sei lá o que. Mas, gente, vamos pensar assim, que até uns anos atrás, uns bons anos, ainda bem, tinha mulher sendo queimada na fogueira por ser bruxa, né? Então, assim, a gente tem esse comportamento de bando, de ódio em bando, há muito tempo. Então, não dá pra gente virar e falar assim, nossa, é tudo culpa da internet, a internet realmente é péssima, né? Meu Deus. A internet só reflete a sociedade, e a sociedade é doente, porque ela não olha pra si mesma, porque nós deveríamos olhar pra nós como um todo, né? Como uma sociedade inteira, e não como só a gente, só a família, só quem a gente conhece, só que a gente gosta, e o resto foda-se. Esse resto aí eu posso xingar, aí eu posso bater, aí eu posso queimar, até que uma hora alguém pensa a mesma coisa de você, e aí você fala, caraca, mano, isso aqui é muito injusto, velho. Fiz nada pra essa pessoa, cara. E aí você fala, pô, né, acho que tem alguma coisa errada nesse ódio. E assim, gente, eu sou uma pessoa que sofri bastante, assim, no colégio, em questão de... Eu tinha depressão, e sempre tive depressão e ansiedade, né, desde os meus 9 anos. E aí, gente, tinha gente que me odiava ao ponto de escrever, não lembro se foi num depoimento no Orkut, mas que era assim, a Dora é tão inútil que ela não consegue nem se matar. E eu lembro daquilo até hoje. Porque eu na hora, sabe quando você ouve um negócio e você fala, caraca, realmente, eu sou tão inútil que eu não consigo nem me matar. Porque eu era depressiva, né, com pensamentos suicidas e tal. Claramente eu não me matei, porque se eu tivesse me matado eu não estaria aqui conversando com vocês. E eu não teria vivido todas as coisas maravilhosas que eu vivi. E hoje em dia eu, né, uma pessoa tratada, medicada, fazendo terapia. Ainda bem que eu não me matei, né? Mas até hoje isso ecoa na minha cabeça. Foi um hate, o meu primeiro hate na internet. E eu tava no colégio, olha só que coisa. A internet nem existia direito. Mas isso se estendia, né? Não era só na internet, era no colégio. Eu me sentia muito excluída. Por mais que às vezes parecesse que era eu mesma que estava me excluindo, sabe? Então, passou o colégio, vamos lá pra internet. Quando eu fui pra internet, eu fui achando que eu ia fazer amigos.
Eu juro que eu achei isso. Eu falei, cara, eu vou trabalhar com a internet, vou conhecer gente nova, vou fazer amigos. E sim, eu fiz amigos. Mas fiz muito mais inimigos do que amigos, né? Não inimigos, porque eu não consigo considerar uma pessoa que me odeia de graça um inimigo. Eu só consigo considerar essa pessoa uma pessoa que precisa se cuidar. Eu tenho pena. Porque eu sei como é que é. E aí eu entrei na internet. E quando você entra na internet, quando você é jovem... Eu, como boa idosa de 29 anos, posso falar. Quando a gente é jovem, a gente entra e a gente acha que todo mundo precisa saber, na nossa opinião. Todo mundo precisa saber, urgentemente saber sobre o que a gente acha sobre o assunto do momento. E aí eu achava que era isso, né? Eu achava que eu precisava falar. Eu achava que, meu Deus, mas eu não posso não falar sobre isso, porque senão, sei lá o quê. Senão, meu Deus, senão eu não vou fazer parte da internet, entendeu? Então, como é que eu não vou falar do que tá acontecendo agora? Se eu não falar, eu não vou ser parte da internet. E hoje em dia tem momentos que eu tudo que eu queria era não fazer parte da internet. Mas ao mesmo tempo eu amo. Então, é uma coisa muito contraditória, porque a gente quer fazer parte disso, porque a internet é a sociedade, gente. Não adianta a gente bater com a cabeça na parede. É isso, a internet é a sociedade, é o que a gente tem. É o que a gente tem, é o que a gente faz. Comunicação. Então, pronto. Como a gente vai lidar com isso, é o que a gente pode fazer. Então, vai ter muito ódio. E tem muito ódio. E vai continuar tendo muito ódio. Mas como que a gente vai lidar com isso? Porque a gente claramente não tá acostumada, né? Ninguém tá acostumado a ter pessoas te odiando por motivo nenhum. Ou por um erro ruim, um erro horrível que você tenha feito, porque todo mundo comete erros. Ou por um erro idiota. Só que é muito estranho ter pessoas que te odeiam, porque você se sente culpado, de alguma forma. O que eu fiz pra aquela pessoa me odiar tanto? E às vezes você fez alguma coisa assim, tá? Às vezes você fez. Eu já fiz muita merda. Nossa, tem gente que me odeia. Mas que me odeia que eu fiz merda. Já pedi desculpa. Se a pessoa quer ouvir, se a pessoa não quer ouvir, aí já realmente... cabe a mim, mas todo mundo erra. Se você tá ouvindo isso, você tá falando assim, nossa, não, eu nunca errei, eu sou um cristal incrível. Ah, meu amor, quanto mais a gente acha que a gente não errou, mais prestes a errar a gente tá. Então, é isso. Aguarde e verás. Eu sinto que quando eu olho pra alguém que tá fazendo hate, ou alguém que tá passando por hate na internet, em primeiro lugar eu olho pra mim mesma. Por que eu achava que eu precisava falar sobre tudo? Por que era tão necessário aquilo? Porque eu achava que eu era muito importante. Eu acho que a juventude tem isso, né? De você achar que você é muito importante. Que as pessoas precisam ouvir o que você tem a falar. Às vezes não. Nossa, eu tô odiando esse episódio. Eu não vou cortar isso. Gente, eu falei que eu estou odiando esse episódio. Sei lá se isso foi a minha autossabotadora ou se foi a minha hater interna. Eu olhei aqui e eu falei, cara, tem 10 minutos isso aqui. Eu vou apagar tudo e fazer de novo. Eu tenho minha própria hater. Até a gente tem nosso próprio hater. Isso faz parte, né, de nós. O ódio faz parte, é um sentimento que a gente tem. E não ia ser diferente na internet. E aí, eu comecei a pensar, como que eu vou lidar com isso? Eu vou fingir que eu não me importo? Eu vou responder cada um até eles entenderem? Eles não vão entender. Vamos de fato. Eles não vão entender. Porque eles não querem entender. Porque eles querem muito odiar alguém. E eu sei que eu sou essa pessoa para algumas pessoas. Eu sei que essa é a graça. É a piada. E sempre foi. Isso não é de agora. Não é de agora que eu sou a piada para algumas pessoas. E não é de agora que você também pode ser. Assim como muitas vezes tem gente que é a piada pra vocês. Pra vocês, seu grupo de amigos. Isso é triste. Triste como a gente precisa fazer isso, né? Por que a gente precisa fazer isso? E eu tô nessa busca, assim. Eu tô nessa busca de me entender. De me autoconhecer. Até por isso que veio esse podcast, assim. Porque é algo pra eu falar sobre o que eu tô pensando agora. Gente, eu não tenho pauta. Eu não tenho
uma coisa que eu venho e falo assim, eu vou escrever sobre isso aqui, eu vou falar sobre isso aqui, e vou falar assim, assim, assim. Não, a maioria não, acho que todos os episódios eu literalmente sentei aqui no closet, no armário, e falei o que eu tava sentindo. E esse ódio que a gente tem, ele tem fundamento. É uma base de, tipo assim, a gente vai se fazendo mal, uns aos outros. E a gente vai se odiando, né? Então, bom, pelo menos a gente faz mal pra natureza, a natureza devolve em catástrofe. A gente tem uma desigualdade social muito grande e isso traz violência. E eu acabei de ver os Banshees e fala muito sobre a guerra, né? E sobre uma coisa que uma hora não faz mais sentido. Uma hora nada faz mais sentido. Você vai, corta o dedo da mão, você vai, se joga, você bota fogo nas coisas, você não tem fim esse ódio, porque você não tá com ódio daquela pessoa, você tá com ódio de você, da própria existência, você não sabe o que fazer, então você bota no outro a culpa. A culpa é nossa, como sociedade, entendeu? Eu vi outro dia as pessoas no Twitter em choque o que tá acontecendo no centro de São Paulo, em que as pessoas em situação de rua, né, estão fazendo no centro. Gente, isso é a consequência de um grande centro urbano sem nenhum controle, com nenhuma... A guerra às drogas que não vence nunca. Então, é muita desigualdade social, muita guerra às drogas que... Ai, gente, eu acho até piada às vezes esse termo guerra às drogas, porque a guerra não é com as drogas, né? A guerra é com a pobreza, a guerra é com... Porque os ricos estão tudo lá cheirando cocaína a rodo nas festinhas. Então, assim, a guerra é da gente com a gente mesmo, entendeu? É de quem é a culpa? A culpa é nossa. A culpa é toda nossa. Nossa como sociedade. Obviamente, quanto mais poder, mais culpado você é. Então, as pessoas menos culpadas pelo que está acontecendo no centro são as pessoas que estão completamente dependentes químicas, andando pela rua, sem saber o próprio nome. Elas são as últimas pessoas culpadas disso. As pessoas mais culpadas são as pessoas que estão no poder. E aí, a gente tem ódio dessas pessoas também. Que não adianta nada também. Porque são pessoas como a gente. Que às vezes a gente, se tivesse vivido exatamente a mesma coisa que aquelas pessoas viveram, teria feito exatamente as mesmas coisas. Então, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa, como sociedade inteira, de se entender. Então, a gente tem que se entender de algum jeito. Óbvio que a gente nunca pode comparar a reação de uma pessoa oprimida com a própria opressão. Mas a gente precisa entender que todos temos problemas, né? Que a gente precisa se entender parte de todo o problema. E quando eu só me acalmei com esse lance de hater na internet, quando eu me vi parte desse problema. Quando eu me vi parte desse problema, me vi dentro desse ciclo de cancelar um, cancelar o outro, cada um por dia. Aí eu percebi que tinha alguma coisa de errado. E eu aprendi levando na cara, né? Eu aprendi querendo desistir da minha vida por causa de um pão de queijo que chegou na minha casa no café da manhã. Se vocês quiserem, eu faço um episódio só sobre isso. Cancelamento do pão de queijo. Quando o Twitter todo não parava de falar em café da manhã, em que eu roubei café da manhã vizinha, sei lá o quê. Eu tava em casa, assim, tipo, nossa, muito, muito, muito mal, muito mal. Eu tava de um jeito que eu não conseguia entender mais qual era o propósito daquilo tudo. E aí eu entendi que era o ciclo voltando. Então, bom, vamos lá. Eu preciso falar sobre tudo, ou seja, eu preciso engajar nesse ódio que tá acontecendo aqui na internet. Ah, não, mas essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo. E gerar esse ódio. E isso volta. Isso volta, não tem jeito.
Então eu comecei a parar, né? Parar um pouco esse ciclo. E aí eu fiquei muito tempo sem falar sobre nada na internet, porque eu tinha pavor de entrar nesse ciclo de novo. E aí eu me afastei muito de vocês, assim, como público. Me afastei porque eu tinha medo de qualquer coisa que eu falasse fosse ser distorcida pra eu ser odiada na internet de novo. E aí, eu vi que também não era a saída, né? A saída é sempre equilíbrio. E esse ciclo de ódio diz muito sobre a gente mesmo. Eu tava num momento muito difícil e por causa daquele cancelamento, aquilo mudou minha cabeça completamente, assim. Completamente. E eu vi que não fazia mais sentido fazer parte desse ciclo. E aí eu comecei a cuidar disso. Cuidar do que eu falava, cuidar do que eu pensava, cuidar do que eu sentia. E eu levei aquilo não só pra internet, mas pra minha vida também. Então, eu já tive pessoas que eu odiei muito. Muito. E aquilo me deixava muito mal, com muita raiva. E é óbvio que ainda tem parte desse sentimento em mim, tanto que eu tô falando isso e meu estômago tá embrulhando. Tô enjoada. Isso me afeta fisicamente. Lá vai eu de novo chorar. Mas entendi que enquanto esse ódio estiver dentro de mim e continuar ecoando no mundo, aquilo de ruim que aquelas pessoas fizeram vai continuar em mim. E vai continuar me afetando, né? Vai continuar causando o que essas pessoas querem causar. Porque tem pessoas como nós, que estamos aqui ouvindo, meu público que tá me ouvindo, não você que tá me ouvindo, porque você só quer me perseguir, só quer saber o que eu faço da vida. Mas meu público. A gente não faz parte desse ciclo porque a gente tá fazendo mal para as pessoas intencionalmente. A gente faz porque a gente acha que é o que a gente tá fazendo. Às vezes a gente faz até achando que a gente tá fazendo bem. Não porque a gente tem que falar sobre esse caso dessa pessoa, porque é alguma coisa contra tal coisa, contra a sociedade. Então, é um caso de racismo, é um caso de homofobia, é um caso de etarismo, é um caso de... E eu entendo, tá? Eu entendo mais do que todo mundo, que eu entendo mesmo. Mas até onde a gente tá falando sobre um problema da sociedade, até onde a gente tá falando sobre indivíduos. Então, às vezes, quando acontece alguma coisa, ao invés de falar sobre pessoas, tento falar sobre o assunto. Então, bom, tamo aí, aconteceu isso. Vamos falar sobre o assunto? Sobre quão importante deve ser falar sobre isso e não aquelas pessoas? E isso me faz muito bem, porque eu penso estrategicamente como sociedade. Vamos nos ajudar. Então, estamos falando de relacionamentos abusivos, vamos nos ajudar a não passar por isso. Como a gente pode fazer isso? Ao invés de pegar cada homem, um por vez, botar numa fogueira e queimar, já que eles nos queimaram na fogueira. Então vamos fazer a mesma coisa. Não vai adiantar, né? Eu espero que vocês entendam que não vai adiantar. Não vai. Porque a gente tá fazendo isso com a gente mesmo. Esse é o foda. No final, a gente entende que 90% dos problemas da sociedade se resolveriam se as pessoas fizessem terapia. As pessoas fizessem terapia, se cuidasse, buscasse a própria espiritualidade, o próprio amor próprio. Ai, ai. Com certeza. E eu fui num centro, né? E aí eu tava falando sobre isso e tal, sobre uma raiva que eu sentia dentro de mim. E eu comecei a entender essa raiva, né? A gente pode fazer um episódio só sobre religiosidade, gente. Eu não tenho nenhuma religião, mas respeito todas. O que eu não respeito é pessoas que usam religião pra desrespeitar outras pessoas. Nem que eu não respeite, mas eu não concordo, né?
Acho que é a palavra certa. Respeitar. Não vou sair na rua xingar um. Não tô xingando, inclusive agora. Então é isso. Respeitar. Tento respeitar todo mundo. Tento. Não consigo não, porque a gente tem limite também. Tô querendo atingir a perfeição, não. Tô só querendo melhorar. E aí eu falei sobre essa raiva que eu tava dentro de mim. E, cara, começou a passar. Que no fundo a gente precisa falar sobre isso. E eu tava falando aqui pra vocês, tudo isso faz parte de uma terapia, sabe? Faz parte de eu tirar. Mas eu preciso tirar de mim e colocar algo de bom. Preciso que a gente, de alguma forma, se identifique. E que, de alguma forma, a gente se ajude, né? Então, pra mim é muito importante a troca com vocês. Então, eu vou fazer um post lá no @mandaáudio. E se você ficou até aqui, comenta, fala sobre isso. Manda uma DM no Mandar Áudio, se você puder, comenta. Porque às vezes você não quer falar sobre isso, né, em público, óbvio. Mas se quiser mandar uma DM lá no meu Instagram tem, né, na minha bio tem o @ do podcast. E aí, vamos lá, vamos conversar sobre isso, tentar se ajudar. E eu vi que vocês falaram, teve alguma de vocês que falou que tava o áudio, baixo, o último áudio. Então, eu botei uma lapela pra ver, né, se a gente conseguia minimamente ter aí um áudio melhor. Comentem se ficou melhor. E é isso. Um beijo, tchau e até a próxima.